Nós vamos passar para você com muita atenção e que você faça um exercício apreciado desse tema que vamos falar no dia de hoje. Nós vamos falar sobre decadência. Decadência é um ato de quem vai cada vez menos. É um diminuir, é um enfraquecer, é um declínio, como um adoecimento do corpo. Num português mais fácil de entender, é quando alguém diz que é quando alguém anda para trás, não vai avante, regride. Enfim, por que ocorre essas coisas ou esta coisa na vida de alguém? Tudo que não se atualiza, que não vai para frente, que não melhora, vai entrar em decadência certamente. Com coisas materiais não é diferente. Necessitam de atualização, de reforma, o chamado upgrade. O destino de coisas ultrapassadas geralmente é um museu para contar história. Ou vai para o lixo, ou vai para o descarte, ou vai para o ferro velho. Com gente não é diferente. Se não acompanhar, perde emprego, perde mercado, perde saúde, perde vida. Um exemplo típico que aconteceu numa história recente nossa, na década de 80, uma das maiores fabricantes de filmes fotográficos era uma empresa chamada Kodak. Essa empresa, quase ninguém mais lembra dela. Ela fazia películas para tirar fotos, mas quando ela estava no auge do seu sucesso, já havia desenvolvido o filme fotográfico digital, e ela não se importou com isso, porque ela tinha muito poder. Mas quando ela acordou, já não tinha mais espaço para ela, porque ela não atualizou o seu portfólio de produtos. Ela entrou em decadência, desapareceu, faliu. Olha, pois é, muitos têm medo de melhorar. Acham que melhorar, por exemplo, é trocar de religião, mudar de doutrina, virar um novo apóstata, transformar-se num novo herege. Calma, muita calma. Não é isto que vamos provocar na igreja. Não é essa a intenção nossa. Se reconhecemos que temos que nos aproximar do Senhor, isto é fato, cada dia mais, não há dúvida que precisamos sempre melhorar, ter conhecimento cada dia mais. Por exemplo, a santificação é um processo requisitado por Deus. É tão requisitado e tão importante que lá no livro de Hebreus 12:14 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Considerando que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável para conhecimento, para melhorar o que tem que mudar e abandonar certas coisas. Sempre quando melhoramos, nós abandonamos outras, descartamos outras. Certas inseguranças, conceitos vagos, coisas que para nós era tão importante, quando nós nos aperfeiçoamos no Senhor, torna-se inválidas. Não é mais uma ferramenta para usar no trabalho do Senhor. Alguns associam melhora com um modernismo mundano, por exemplo, um tipo de conservadorismo tolo que acontece quando fazem isso, com uma certa preocupação em não se desviar da verdade. O fato é que se não melhora, é porque não mudou. Mudança é necessária, todos temos que crescer. Aperfeiçoamento implica em mudança, sempre. Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 18: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem não cresce vai ficar para contar a história de um crente que um dia foi, e não de um crente que deveria ser. Sempre faz a história de Cristo acontecer aqueles que são no Senhor, aqueles que buscam conhecer cada dia mais as coisas do Senhor. Não podemos santificar nossas vidas se não crescermos no conhecimento de Deus.
Esta experiência é evolutiva e ascendente, sempre conhecendo elementos úteis para nos fazer desenvolver aptidão e destreza da nossa vida espiritual. Por exemplo, dias atrás, um grande prédio no centro de São Paulo pegou fogo e desabou, caiu. Um prédio comercial abandonado, usado de improviso residencial. Aquele prédio foi um dia dos mais imponentes de São Paulo. Era um prédio modelo, um exemplo, quase com um cartão postal. No entanto, seu proprietário não reformou, não atualizou o prédio, não colocou equipamentos de segurança, não reforçou as estruturas, as acomodações. Caso houvesse feito todas essas atualizações e reformas, provavelmente esse prédio seria útil até o dia de hoje. Olha, nós também somos assim. Se não melhorarmos, se não haver atualização na vida e na palavra, reformar nossas ideias, conceitos, vamos ficar para trás e cair num discreto e decadência. Uma das últimas etapas da decadência é o improviso. As pessoas passam a usar de improviso e a perda da atividade fim, que é o nosso propósito. Entra o desânimo e achar que tudo é inútil, tudo é difícil de se fazer. Por mais estranho que João Batista era, cumpriu o que lhe era devido. Um novo estranho que soube usar sua hora de entrar em cena. Amém, irmãos? Amém. Crentes que perdem a noção do motivo que estão aqui, conservam seus dias com coisas sem vida. Não falam de Cristo para ninguém, o testemunho não acompanha, geralmente são apáticos, sem novidade de vida. Sem vida, sendo que Jesus promete vida em abundância. Estranho. A pregação do Evangelho é uma fonte de sabedoria, verdade e conhecimento para viver. Devemos obrigatoriamente crescer na graça e no conhecimento do Senhor, coisas que necessariamente nos traz mudanças e novidade de vida. É como diz Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. O vínculo que nos preserva no Senhor é sempre o temor a Deus. Há um certo medo de achar que crescer é mudar de doutrina, como se adotar um modernismo humano religioso, como já disse, coisas de heresias, um certo liberalismo cristão fora das Escrituras. Não se pode confundir aperfeiçoamento da santificação com mudança da filiação. Isto não acontece naqueles que têm temor a Deus. Amém? Estão acompanhando, irmãos? Por exemplo, veja a parábola dos talentos. Os que foram ousados não deixaram de ser fiéis, mas foram ousados, foram para o desconhecido negociar. O medroso enterra tudo por medo de ousar e entra em decadência. O negligente servo perdeu até o que não tinha, disse Jesus. Em Mateus 25:19, disse Jesus a este homem que enterrou os seus talentos: porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Tenho ouvido de pessoas velhas de igreja dizendo: nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, sou teimoso mesmo, vou morrer teimoso, nunca vou mudar, dizem. Acham que isso é um troféu para ser carregado o resto da vida. Esse pacote de ignorância é assinatura para a decadência e o desprezo. Pessoas que necessitam de atualização urgente, negam atualizar conhecimento, insistem na sua própria inutilidade. Na verdade, o que é novo para nós, o Senhor já havia preparado desde a fundação do mundo. Aliás, nada é novo. Nós que desconhecemos o todo de Deus, conhecemos em parte. A palavra deve nos mostrar as coisas ocultas aos homens. Veja o que está escrito em Eclesiastes 1:9. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Temos muito que aprender e também muito que mudar. Temos muito que melhorar. Nunca se dê por satisfeito no conhecimento e nas obras da fé. Recusar melhorar é um certificado de decadência. Recusar mudar é um atestado de ruína. Não foi assim que Deus fez com personagens que Ele chamou. Veja só, o Senhor chamou Jacó, que era um enganador, e foi ser Israel, pai das nações.
Jacó não mudou de uma hora para outra como um milagre de acender e apagar luz. Ele teve uma longa história de aprendizado e mudanças e conhecimentos, um aperfeiçoamento santo, sem medo de mudar. Se Jacó permanecesse na natureza de enganar um e outro a vida toda, como seria útil para Deus? Enganando e sendo enganado, como enganou seu irmão Esaú e foi enganado pelo seu sogro Labão, um toma lá da cá durante a vida toda. Que utilidade teria isso para o reino de Deus, para os propósitos de Deus? Como seria instrumento de Deus numa grande nação que lhe era proposta? Moisés teve que entender que a dureza da sua boca nada ia contribuir para tirar o povo do Egito. Foi que até exercer o seu chamado na eleição, para exercitar a vontade de Deus e fazer o êxodo do povo. Não mudar para ser útil é decadência certa, sendo que Deus quer exercer a eleição útil em você. Não é só mudar para mudar, é mudar para ser útil, para ser objetivo. Esquecem que nesta vida é o momento único para polir nossos conhecimentos com atitudes, cada dia um mais diferente que o outro. Este é o crescimento, santificação dos justos, cada dia uma novidade de vida. Devemos enfrentar esta proposta. Em Hebreus 6:1 diz: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Olha, em outras palavras, irmãos, os princípios elementares da doutrina de Cristo, as primeiras coisas da formação básica da salvação, as coisas que conhecemos de início do arrependimento, elas são básicas e necessárias de todo o nosso fundamento para permanecer em Jesus. Mas nós não podemos ficar circulando em torno delas a vida toda. E Jesus mesmo disse isso: estacionados sem progresso. Precisamos desenvolver talentos deixados para apresentar frutos de um ramo vivo. Assim que salvos, vamos desenvolver a vontade de Deus. Alguns acham que se garantirão no Senhor congelando o que acham melhor do seu cristianismo. Isto é o enterro de talentos. Amigo, estacionar no tempo e no crescimento é enterrar talentos. Atente para isso. A mesmice é o sintoma de que a sua vida está em decadência. Vida em abundância é ir para os desafios, para os confrontos, aprender e exercitar do que é novo, útil para a causa. Cada dia uma novidade de vida. Não se impeça de crescer por preconceito sem causa. A nova vida, o lema é, em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Alguns gostam de ressuscitar coisas velhas para aplicar nas coisas novas. Se um dia começamos com o novo, qual é a dificuldade de sempre inovar, crescer e aperfeiçoar e santificar na salvação do Senhor? Estranho quando alguém diz ter vida nova, estaciona na vida antiga, cheia de preconceitos e impedimentos, um legalismo sem causa, como se o legalismo fosse salvação. Legalismo não salva ninguém. Este estacionar é cômodo, não gasta tempo, no entanto, perde tempo. O desgaste dos problemas desencadeia a decadência. 1 Timóteo 4:7 diz: mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo na piedade. Quem sabe a piedade, o amor de Deus, é algo novo que você ainda não experimentou para desenvolver seus talentos. O medo do desafio, do desconhecido, é um atestado de fraqueza. Medo, timidez é atestado de fraqueza. Existe um ditado humano na tradição dos homens que diz: time que está ganhando não se muda. Como se vir à igreja, como fazer parte da igreja seria uma conquista que não deve ser acrescentada a mais nada. Cuidado, isso não é verdade bíblica, é ditado popular. Se você é assim, vai entrar em decadência. Mudar é regra contínua da lei da vida, do novo nascido em Cristo.
Se você é o mesmo crente há 20, 15, 25, 30, 40 anos, como era atrás, com certeza está com problemas degenerativos da falência espiritual, da mesmice. Está atrofiado. Pode ser que você envaidece no que foi, e pode ser que você envaidece do que sempre foi e nunca mudou. Você pode ser um enterrador de talentos, perdedor de oportunidades. Em Mateus 13:52, Jesus disse: E disse Jesus: Por isso todo escriba é instruído acerca do reino dos céus. Muitos membros de igrejas são decadentes e desanimados, não aproveitam as oportunidades para crescer, para desenvolver a vontade do Senhor. Não seremos crentes Kodak e nem seremos como crentes daquele prédio em ruínas. Seremos crentes vivos, cada dia mais renovados. Experimentemos o renovo do Senhor cada dia mais. Não tenhamos medo de ir aos negociadores e granjear talentos para o Senhor, de multiplicar os frutos e ter frutos em abundância. Nossa vida nesta terra é uma vida como peregrinos, e peregrino, meus irmãos, não faz morada aqui. Ele é ousado, ele não estaciona, ele sempre está caminhando. Que Deus te abençoe, um bom dia para você. Amém. Amém.